Fala pessoal, muito boa noite. Testando aqui primeiro o áudio. Se alguém puder responder como é que está o áudio. Antes a gente vai passar alguns recados. Boa noite a todos. E depois a gente chama, daqui a pouquinho a gente chama o Rafael, um dos responsáveis pela plataforma, professor da USP. Ele vai falar um pouco dele, a gente vai falar muito sobre finanças hoje, depois desse pregão de forte alta nessa terça-feira. A gente tem valorização aí de quase 10% no Ibovespa e algumas ações aí subindo. Até eu listei, coloquei no Twitter, coloquei 37 ações que subiram mais de 10% somente no Ibovespa nessa terça-feira, tá? Então já eu vou chamar o professor, tá, o Rafael, um dos responsáveis pela plataforma Com Dinheiro. Então ele vai falar um pouco sobre os estudos que ele faz, um pouco sobre finanças, enfim, e ver todas as possibilidades, não só em ações, mas todas as informações de investimentos que utiliza muito a plataforma, tá? Então, daqui a pouquinho, vou esperar mais um pouquinho, esperar mais 2 minutos. Lembrando que, para quem não viu, eu fiz uma entrevista lá na semana passada, na semana das Small Caps. A gente fez uma live, uma entrevista com o CEO da Cap. Como é que está a conexão? Então, é só vocês acessarem lá no YouTube do Saravalli, Marco Saravalli, que vai estar lá a entrevista com o presidente das Kepler Weber, tá? Muita gente me pergunta qual que é a ação que pode ser menos prejudicada ou pode sair um pouco menos impactada de toda essa crise, todas as certezas. Lembram lá do ano de 2017, é lógico que eram outras circunstâncias, mas a gente estava saindo da recessão econômica aqui no Brasil. Ó, o Gui Carter aí, ele pediu para mandar um abraço já já. Em um minutinho eu vou chamar o Rafael. Mandar abraço, obrigado Gui Carter, o Guilherme, que sempre nos ajuda. E não esqueçam também de seguir ele, guicarter.br, tá bom? Então, a Valentina também pediu um abraço. Então, voltando para a entrevista lá para o bate-papo com o CEO da Kepler Weber, lembrando que foi a primeira entrevista depois da divulgação dos resultados. Eles são uma companhia que estão começando a se aproximar dos investidores, é uma notícia muito boa e vale a pena porque tem muita coisa boa para acontecendo no setor. Lembrando que o setor agrícola tem a sua dinâmica, de certa forma, independente, né? E a gente tem boa sinalização, não só para esse ano de 2020, mas para os próximos anos, né? Um crescimento não só da produtividade, da área plantada, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de Kepler, a gente está falando também de uma capacidade de armazenagem ainda muito insatisfatória, muito pequena aqui no Brasil, muito potencial para crescer, tá bom? É isso aí, pessoal. Deixa eu só ver se o Rafael já está por aqui para a gente entrar pontualmente às 8 horas, tá? Depois eu vou fazer um convite também para vocês conhecerem mais o próprio Instagram do Com Dinheiro, porque ele vai trazer mais novidades para a gente aqui também, principalmente na área de finanças, tá? Então, ver se eu acho ele aqui, se ele já entrou. Vou procurar ele aqui só. Vamos ver se ele acha. Eu acho que ele não está aqui ainda, hein? Vamos ver se a gente consegue falar com o Guilherme. Guilherme, se você puder chamar o Rafael, quando ele estiver aqui online, a gente chama ele para adicionar e começar o nosso bate-papo, tá? Lembrando que nessa semana, né, principalmente nessas próximas 2 semanas, a gente está trazendo muito conteúdo aqui online, né, visando também colaborar nesse processo aí reduzir os impactos do coronavírus. Né? A gente está trazendo muito conteúdo online gratuito, de qualidade e principalmente 100% independente, tá? Então amanhã a gente está marcando com um gestor, tá? Com um gestor que vai passar um pouco da visão macro para entender um pouco o que está acontecendo nos Estados Unidos, no mundo, questão de injeção de liquidez, enfim, quais são os incentivos, impacto econômico, né? Muita gente falando de possível desemprego muito forte por aqui no Brasil, em diversos países. Então ele vai passar um pouco essa visão macro que ele tem não só no fundo, mas o que ele vem estudando, quais são as expectativas, velocidade de recuperação, mais uma visão realmente global, tá? Então depois a gente passa a live de amanhã, mas vai ser com um grande gestor aí para a gente ver um pouco dessa análise macroeconômica e o que esperar para os próximos meses, tá? Falando aqui deixa eu só ver o pessoal aqui
com o dinheiro. Pronto. É isso. Eu já está aqui na linha. Tá bom? Depois a gente pode falar. Vamos ver se a gente fala sobre Finca depois. Olha o Rafael aí. Como vai, Marcos? Tudo bom? Tudo ótimo? Prazer enorme você por aqui, hein? Prazer é todo meu. Que bacana. Ô, Rafael, vamos primeiro apresentar um pouco sobre, acho que o currículo, não só da companhia, né? O Rafael é um dos responsáveis pela Com Dinheiro. Para quem acompanha lá o trabalho lá no projeto Small Caps Exponenciais, já está usando, né? Conhecendo mais a ferramenta. Muita gente conhece, principalmente o mercado financeiro trabalha muito com a ferramenta, né? Mas os investidores, acho que individuais, estão começando a conhecer mais, utilizar as ferramentas, saber do todo o potencial. Mas primeiro fala, Rafael, se apresenta um pouco rapidinho. A gente conhece muito o Rafael, para quem é aqui de São Paulo, como professor da USP, enfim, muito próximo da academia também. Se apresentar um pouco para todo mundo conhecer você. E obrigado novamente, Rafael. Obrigado, a satisfação é toda minha, Marcos. Eu sou mais um engenheiro que foi para o mercado financeiro. Continuo como professor da USP, da FEA, sou professor do INSPER também. E minha vida agora é dedicada à parte de mercado financeiro, seja dando aula, seja a partir do projeto do Com Dinheiro, que é algo que me satisfaz bastante. Legal. E a sua especialidade também lá na USP também é muito baseado em finanças, né? Assim, muito associado com mercado financeiro, investimentos, né? Esse Exatamente. Sua especialidade. Exatamente. Então, eu dou aula na graduação da FEA para os alunos do terceiro, quarto ano, em mercado financeiro, derivativos, risco e todas as disciplinas relacionadas a investimento, hedge e mensuração de risco. Então, se o aluno fez administração na FEA, aqui de São Paulo, é praticamente impossível ele não ter passado pelas minhas mãos. Legal, até falar aqui o William Bonner do mercado financeiro, né? Depende um pouco do ano, né, que passou ali na FEA. Mas obrigado. Eu queria só, assim, primeiro falar um pouco dos seus perfis aí. E acho que uma ferramenta muito boa que o Rafael sempre disponibiliza, ele disponibiliza muito estudo, né? E praticamente diário ali. Eu acompanho muito no LinkedIn, né? Tem muitos estudos bacanas ali. Queria que você falasse um pouco disso também, né? Como é que você tem divulgado os estudos que você tem feito, não só na academia, mas principalmente para quem quiser te acompanhar, quais são as melhores formas, né? Qual que é a rotina? Se você fala de algum assunto específico, você fala sobre fundos, você fala sobre renda fixa, ações, como é que tem sido aí essa rotina de publicação também? Eu já achou uma aluna aqui já. A Vivian falou que foi minha aluna. Não, o ponto é o seguinte, eu tô agora menos, mas por motivos óbvios, mas eu tô todo dia em cliente e os clientes me pedem certos estudos e a partir desses estudos surgem insights. Vou dar um exemplo. Na época que teve a crise lá do crédito privado, eu estava num fundo de pensão e ele estava pensando em alocar em determinado fundo de crédito privado e ele pediu para eu mostrar quem é que alocava nesse fundo de crédito privado e a gente descobriu na hora que tinha um fundo de pensão gigante de uma empresa que eu não vou dizer o nome, mas era um fundo de pensão gigante que tinha alocado 1 bilhão e 300 milhões de reais em crédito privado em 3 fundos. Só que ele errou perfeitamente o timing. Então tem gente que acerta perfeitamente, ele errou perfeitamente. Ele pôs o dinheiro, o crédito privado desmoronou, ele tirou e desfez as posições em menos de 70 dias úteis. Então imagina um fundo de pensão alocando em 3 fundos de crédito privado, todos esses 3 super famosos, também possíveis de serem aplicados via as plataformas digitais de investimento. O cara aplica 1 bilhão e 200 milhões de reais. Imagina a quantidade de debênture que esses fundos tiveram que sair comprando. Para menos de 60 dias depois, esse fundo de pensão tirar todo o dinheiro. Imagina a que preço esses fundos de crédito privado tiveram que vender 1 bilhão e 200 milhões de reais para poder dar liquidez para o fundo de pensão que tinha acabado de entrar. Então, essa proximidade com os clientes gera um monte de ideia, porque na hora você vai, nossa, a gente não tinha prestado atenção nisso. Hoje, eu fiz um estudo e divulguei sobre cotização de fundo, né? Eu acho que as pessoas sabem, ou deveriam saber, que um fundo que diz que rendeu 20% em 2 anos, não quer dizer que o gestor foi bem.
Porque eles usam cotização. E se um estudo que eu fiz, um fundo há 2 anos tinha 180 milhões de PL, hoje ele tem, vamos supor, 1 bilhão e 500 milhões de reais, só que cota contra cota ele rendeu 20%. Só que ele rendeu bastante quando ele tinha pouco dinheiro. Quando entrou dinheiro grosso, porque é um fundo de ações, ele começou a ir mal. Tanto que, se eu pegar o PL dele lá atrás, somar as captações líquidas, imagina, o fundo tinha 180 milhões de reais, captou 1 bilhão e meio. Pô, ele deveria ter hoje captação líquida. Se ele tinha 180 milhões, captou 1 bilhão e meio, você gostaria que ele tivesse hoje quanto? Mais de 1 bilhão e 700. Certo? Eu tinha lá 180 milhões, captou 1 bilhão e meio, você queria que tivesse lá 1 bilhão e 680. Não, ele tem menos de 1 bilhão e meio. Ele torrou o valor do cotista, mas quando você analisa só o retorno da cota, você não enxerga esse tipo de detalhe. Então, a gente estuda coisas não estudadas, a gente pensa o não pensado. A gente, não é que é ser contra a onda, mas é colocar um pouquinho de ciência, e não é ciência de foguete, não. Um pouquinho de ciência nas análises para que o investidor tome uma decisão melhor. Tá. Eu vou aproveitar também e roubar alguns dos estudos aqui, né? Para a gente comentar mais. Mas um estudo recente que você fez ali, que acho que é um dos grandes assuntos agora, principalmente para quem investe em ações, né? A gente falando assim, pô, a gente vê o preço da ação caindo, aí fica aquela preocupação, pô, a ação ela vai quebrar, essa empresa não vai aguentar a crise, né? E aí você colocou um estudo ali que acho que é um estudo relativamente simples para quem já foi seu aluno, mas ali da posição de caixa, da estrutura de capital, né, o nível de endividamento. Muita empresa aproveitou, né, o pré-crise, aí, enfim, o final de 2019, começo de 2020, esse capitalizou, levantou capital, recursos, né? E aí você mostrou ali, acho que era empresas mais focadas em Ibovespa, a gente tem empresas com caixa líquido nesse momento, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que está essa percepção de estrutura de capital? Realmente as empresas tão sólidas o suficiente para passar essa recessão, vão ter que precisar de recursos, consumir um pouco agora de caixa? Falar um pouco mais desse estudo aí que você falou, que acho que é uma pergunta bem recorrente. Pô, a empresa vai quebrar, a gente vai ver essa quebradeira das empresas de bolsa, né? Você pega o caso da Ambev. A Ambev, o preço dela foi arrasado. Antes mesmo de ter essa queda, ela já foi... O preço foi massacrado da Ambev. Mas ela é uma empresa que tem dívida líquida negativa em quase 8, 9 bilhões de reais. O que isso significa? Isso significa que a posição de caixa dela é tal que, se ela quitar todos os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, todos os empréstimos e financiamentos, ainda vai sobrar 9 bi. Pensa comigo. Você tem uma posição de caixa, você paga todos os seus empréstimos e financiamentos e sobram 9 bi. É uma posição de caixa muito confortável. Então, qual é a chance de uma empresa dessa ter seríssimas dificuldades? É muito, 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 muito baixa. Outra é a Magalu. Então, a Magalu também tem dívida líquida negativa. Ela está muito capitalizada. O mesmo eu não posso dizer de algumas outras empresas, não prefiro nem falar o nome. Mas o fato da empresa ter muito caixa dá muita tranquilidade para ela. Se você for olhar a Ambev Mundial, ela... a holding, né, que é dona da Ambev no mundo, ela acabou de usar o direito que tinha de pegar um empréstimo de bilhões de dólares, porque a holding dona da Ambev, essa sim está bastante endividada. A Ambev aqui no Brasil, não, muito pelo contrário, ela tem dívida líquida negativa. Então você vai ver empresas que contrataram no passado o empréstimo stand-by. O que é isso? Ela paga anualmente uma grana para os bancos, falando o seguinte, se eu precisar usar o dinheiro, eu quero pegar no momento que eu quiser. Então, olha que legal, olha como as empresas maiores pagar 5 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares de uma vez só. E elas compram esse tipo de produto dos bancos. Dinheiro, bancão lá fora. Então, o que você faz? As empresas todo ano pagam uma graninha para o banco para ter o direito de pegar empréstimo no momento de necessidade, né? Então, você pega, no caso da dona da Ambev, fez isso. A Ambev não precisa, porque ela está muito capitalizada. A Magalu está muito capitalizada. Tem outras empresas que não estão numa situação assim tão confortável de caixa. Mas o que o estudo não pega é quanto ela tem de limite de crédito, né? Então, essa seria, digamos assim, uma limitação. Então, você pega uma empresa que pode ter um caixa baixo, mas eu não consigo enxergar se ela tem um contrato com o banco que ela poderia pegar o dinheiro a qualquer momento.
outro estudo, não sei se você viu, que eu publiquei, que é a folha dela vis-à-vis o caixa que ela Tá, tem. alô? Foi um estudo que foi publicado hoje. Não sei Aham. se você conseguiu dar uma olhada nesse. Tá. Pode falar, pode continuar. Nesse estudo, o que eu fiz? Eu peguei a DVA, Demonstração de Valor Agregado, que está indo com Aham. dinheiro. Nessa DVA tem lá uma conta chamada Gastos com Pessoal. Então, você pega lá o gasto com pessoal de uma empresa, nos últimos 12 meses, o período fechado, o último disponível, pega esse número e divide por 12. É uma proxy do gasto mensal com folha. Então, olha que bonito. Lá na CVM tem uma demonstração chamada DVA, Demonstração de Valor Agregado. Quase ninguém dá bola para essa demonstração, mas ela é muito legal. Você pega na DVA, tem lá uma conta chamada gasto com pessoal. Pega isso e divide por 12. Então, você tem uma Tá. proxy de quanto a empresa gasta por mês. Aí, você pega quanto que a empresa tem em caixa. Então, numa situação de emergência, se ela fosse queimar o caixa, a gente veria quantos meses a empresa tem de conforto, de reserva. Da mesma maneira que uma pessoa física faz essa conta, eu tenho tanto de reserva gastando por mês, eu fiz isso para uma empresa pensando que ela só vai gastar em pessoal. Claro, quem são as empresas que mais têm caixa para fazer frente a pagamento? É a holding. Então, você pega lá uma BRAP, né? Que é dona lá da... Exatamente. Então, essa daí tem mais caixa, porque ela não tem nada de mão de obra, né? Então, se você pegar o gasto que ela tem, é pequenininho. Ou uma BBSE, ou uma Banco do Brasil Seguridade. Aí você vê que ela tem muitos meses de conforto financeiro para ir queimando caixa, caso isso seja necessário numa situação de estresse muito maior que a que a gente tem hoje. Deixa eu só aqui mais uma pergunta em termos de um professor de finanças, tá? Não é questão de se vai acontecer mesmo ou uma recomendação para as empresas, né? A gente já está começando a ver, até a gente está num período aí de assembleias, né? Mas será que essas empresas que estão com muito caixa, vamos pegar o exemplo da Ambev, tá? Estou chutando o exemplo da Ambev. Mas, por exemplo, das empresas brasileiras, né, toda empresa, a maior parte das empresas tem um controlador definido, né? Uma família, um controlador. Será que essas empresas que estão com muito caixa, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas vão pegar esse caixa e falar assim, pô, consegui passar a crise, né? Não consumir, isso aqui para mim é mais do que suficiente, e vamos devolver para o acionista no sentido assim, de ter maiores distribuições de dividendos? Você acha que isso talvez faça sentido para aquelas que estão muito capitalizadas, né? Daqui 1, 2, 3 meses, começar a ter uma empresa, por exemplo, pagando dividend yields absurdos, numa visão de financista mesmo, não assim, vamos ligar para a Ambev, vamos sugerir, né? Não é essa a questão. A questão é se faz sentido no sentido de finanças, né? No sentido de finanças, tem uma corrente, eu discuto isso com os alunos em cursos relacionados a, por exemplo, estrutura de capital, alocação ótima de capital, quem é que tem que fazer a diversificação? Então, quem tem que fazer a diversificação é a empresa ou é o investidor? Então, a gente consegue ver uma empresa como no passado, antes da Ambev assumir, a Budweiser, que era dona de parque temático. Não sei se as pessoas sabiam disso, que a Shamu, aquela baleia, que todo mundo via, a Shamu pulava, estava na folha de pagamento assim da Budweiser. E, pô, será que a Budweiser, ela que tem que fazer a diversificação, dado que ela tem caixa, ou é o acionista da Budweiser que tem que diversificar os seus investimentos? É uma discussão muito boa, mas eu sou partidário da tese que quem tem que diversificar é o investidor, não a empresa. E eu suponho que os controladores da Ambev também pensem nisso, porque assim que eles adquiriram a Budweiser, eles fizeram os desinvestimentos necessários em tudo aquilo que não era core business da cerveja. Então, o ponto é o seguinte, se a empresa tem muito caixa e não tem o que fazer com ele é acionista para que o CEO, o CFO não tenha alguma ideia absurda de fazer com caixa. Eu vou lembrar para vocês, há 20 anos, a Motorola era a maior empresa de telecomunicações do mundo e alguém teve uma ideia genial de fazer satélites em órbita para permitir ligação via celular, isso há 20 anos, lá, estou falando 95, 96. Fazer ligação de qualquer lugar do planeta sem as torres. O projeto deu errado,
a Motorola queimou caixa e eu tenho certeza que eles se arrependeram de ter feito esse projeto. Hoje, o que você conhece de mega empresa como Google ou Apple ou empresas de tecnologia, você falava a empresa mega, a empresa que você se espelhava era a Motorola, ela destruiu caixa por uma decisão errada, porque tinha muito caixa. Então, quando a empresa tem muito caixa, o dono da empresa, o CEO tem às vezes a tentação de enfiar o caixa em algum projeto. Então, seria bom que a empresa não tivesse tanto caixa para o CEO não ter esse tipo de ideia. Muito bem. Dito isso, se a empresa tem muito caixa, seria melhor que ela distribuísse para os acionistas. Por outro lado, pode ser que a empresa tenha muito caixa, porque ela vai fazer uma aquisição. No caso da Ambev, tem outra questão. No mundo, ela é muito alavancada. Então, é bom que ela tenha caixa para dar uma desalavancada em termos mundiais. Por isso que ela não vai distribuir esse caixa. E por último, mas não menos importante, eu acho que teria um movimento gigante de distribuição de dividendos se o governo ou a Câmara sinalizarem que vão querer tributar dividendo. Aí sim. Se ele começar um zum num congresso, não, vamos tributar dividendo, porque você tem aqueles argumentos que no mundo todo tributa, nos Estados Unidos tributa dividendo, na Europa tributa dividendo, aqui não tributa. Mas não se fala que o que importa no final das contas é a tributação da receita dos lucros da empresa. E aqui é muito grande. Então, você tem PIS, COFINS, você tem um imposto sobre o lucro gigante, que nos outros países, como nos Estados Unidos, não são tão grandes assim. Então, você não pode considerar, aqui no Brasil não tem tributo sobre dividendo, como um privilégio que o empresário tem. Não, vamos considerar a carga tributária total e você vai ver que aqui no Brasil é muito maior. Se vai tributar dividendo, automaticamente todo mundo vai distribuir o caixa para já se precaver contra essa mudança. Por isso que eu espero que isso não aconteça. Tá. Então vamos falar do lado inverso, né? Você falou que não ia falar, mas eu vou falar agora que você vai falar das empresas alavancadas, né? Assim, não sei se você chegou a olhar recentemente, assim, mas sem citar nomes, né? Acho que os nomes aqui, a maioria são conhecidos. Mas tem muita empresa listada em bolsa que por exemplo, uma empresa que concorre diretamente, você concorre diretamente com a Magalu, que não está numa situação que tem dívida, você compreendeu? Não tem dívida líquida negativa, só tem uma dívida líquida positiva, mas o pessoal que está lá, o sócio tem muita grana e tenho certeza, ou pelo menos espero que ele tenha acordo com o banco de empréstimo stand-by. Esse é o tipo de empréstimo, chama-se, é uma linha stand-by. A empresa vai pegar caso ela precise. Por quê? Porque as vendas vão cair, não tem muita margem. Você tem uma despesa financeira, essa despesa financeira é fixa. Então, talvez você tenha mais dificuldade em fazer frente àquela sua despesa financeira. Você tem que pagar seus funcionários e assim por diante. Então, quem tiver à disposição empréstimos stand-by, eles vão ter que atuar. Agora, quem se alavancou recentemente para poder fazer alguma aquisição, quem se alavancou para fazer algum projeto, agora vai estar numa situação mais apertada. Eu lembro em a Vale do Rio Doce, não sei se vocês se recordam, quase comprou uma empresa suíça chamada Extrata. Não sei se vocês se lembram disso. Quase comprou. Ainda bem que ela não comprou, porque a Vale do Rio Doce, lá em 2008, teria que pegar um empréstimo na casa de 30, 40, 50 bilhões de dólares para poder comprar a Extrata. Em seguida veio a despencou de preço. Minério de ferro despencou de preço. Se ela tivesse comprado, ela estaria numa situação bem difícil, porque ela estaria numa situação de petrocado. Você entende o que eu quero dizer? Pegou o empréstimo com uma situação de mercado e o mercado mudou drasticamente. Mas agora, só quem tiver acesso ao Condinheiro, mesmo o Condinheiro Full ou o Condinheiro Simples, você vai lá, usa uma ferramenta lá de Stock Screener, a comparação de ações, e pede para trazer todas as empresas do Ibov, usa lá, explode Ibov, automaticamente ele pega todos os papéis do Ibov e pede a dívida líquida. As maiores, outro indicador muito importante é quantas vezes a dívida é do EBITDA. E você vai ver as empresas que estão numa situação menos confortável. Agora, quem está numa situação muito confortável, você põe lá, as que aparecem lá em cima, fora banco, né? Quando a gente faz essa análise, a gente tira banco, Ambev e Magalu, uma situação assim muito confortável.
Bom, eu vou até aproveitar e fazer um pedido aqui, não é nem uma sugestão, um pedido, né? Mas quando publicar esses estudos, né, a gente tem bastante gente utilizando, mas seria legal disponibilizar também o estudo em si, né, o link já do filtro, né, ou como você fez esse estudo, ou já avisando todo mundo que talvez uma das melhores formas é acompanhar o Rafael pelo LinkedIn, né, que ele passa os estudos principalmente por lá. Mas já a minha sugestão, a minha solicitação é essa, né? Muita gente quer ver o estudo, né? Entrar nos dados, enfim, que tem acesso à plataforma lá, já agradecer, mas tem muita gente que tem acesso, de acompanhar, né? Então, um estudo também relativamente bem simples, que eu fiz, acho que uma semana atrás, acho que de uma semana para cá talvez tenha piorado, né? Antes do dia de hoje, né? Particularmente, a gente já começa a ver muitas empresas, isso é bem fácil com dinheiro, ver muitas empresas sendo negociadas já abaixo do valor patrimonial, né? Então, isso coisa de 2 cliques ali, a gente resolve e acha esse tipo de filtro. Então, você começa a falar, pô, tá muito excessivo, né? Ou tá parecendo que realmente tem algum exagero. Mas antes para a gente mudar um pouco de assunto, eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco de alocação, né? Um pouco das ferramentas que você tem. A gente até viu, acho que saíram notícias hoje falando da alocação da pessoa física no Tesouro Direto. Parece que teve saque recente no Tesouro Direto, saque líquido no Tesouro Direto. Queria que você falasse assim, como é que está a alocação dos investidores, ou seja, no sentido assim, se continua, se você conseguiu capturar alguma mudança aí de alocação dos investidores procurando fundos cambiais, aumentando os fundos cambiais captando nessas últimas semanas, 2, 3 semanas, os fundos de ações continuam captando ou não, enfim, como é que está a alocação nessa leitura de fundos, principalmente, né? Muito bem, eu tenho bem fresco os dados de fundo de ações e fundo cambial. Acabei de dar uma olhada antes de fazer essa live. O Brasil tem hoje cerca de 60 fundos cambiais. O Brasil tem hoje 60 fundos cambiais. Desses 60 fundos, na verdade, 59. Os dados que eu peguei até hoje, 59. Com os dados disponíveis, nenhum fundo cambial bateu o dólar esse mês. Nenhum fundo cambial rendeu mais que a variação cambial esse mês. No ano, alguns bateram o dólar. Por quê? Porque tem um negócio de uma taxa de administração. E quem lidera esse mercado de fundo cambial é bancão. Não vou dizer o nome, mas é bancão, duas consoantes. Todos, né? Não são todos. Um que é muito forte nisso é um bancão federal, 2 letras do início do alfabeto, 2 letras repetidas. Capital aberto. Capital aberto, essa mesma, eu não vou dizer qual é o nome. Então, esse bancão, a taxa de administração dele não são as mais baixas. Então, isso penaliza o investidor. Mas não tem muito jeito. A não ser que você entre, compre mini futuro de dólar, que também funciona, é bom, só que você tem que ter caixa lá para aguentar os ajustes diários. Aí você foge da taxa de administração. Mas, voltando aos fundos de ações, é muito interessante que boa parte deles, particularmente aqueles mais famosos, os mais badalados, a quantidade de cotistas aumentou, não diminuiu. Só que aí tem um porém. Qual é o porém? Quanto mais badalado o fundo, mais longo é a cotização da venda. E os mais famosos, famosíssimos, são D30, alguns D60. Então, um fundo D30, quando você pede para vender, você só vai ter a cotização da venda daqui a 30 dias. Então, vamos supor, o cara que tomou aquele ferro violento na saída do carnaval, lá naquela quarta-feira fatídica, que foi o pessoal que vendeu ali a cota do fundo ainda não sabe por qual cota ele vai converter o dinheiro. Então, eu fiz um post desse no meu Twitter, Rafael Pasquari, dá uma procurada, é fácil de encontrar, e teve um cara que fez um comentário fantástico. Ele escreveu assim: Rafael, lá no final de fevereiro, eu vendi minhas cotas de um fundo D30 ao som das harpas. E sei que agora eu vou cotizar meu fundo ao som das trombetas. Né? Ao som das trombetas, não, ao som dos canhões. Então, ele fez o pedido de saque ao som da harpa, ao som dos violinos, e agora ele vai cotizar o fundo dele ao som dos canhões e dos mísseis. Porque esse é um risco de quem compra um fundo D30. Claro, o gestor sempre dá aquela desculpa, mas é para o longo prazo. Para o longo prazo, isso não importa muito. Não é verdade. Ele sabe disso, mas ele tem que vender o peixe dele, ele está no direito de fazer isso. Eu não tenho fundo, não compro fundo, não vendo fundo, eu sou isento porque eu vendo sistema para fundo, mas eu não sou parte interessada nem no buy, nem no sell. O que eu quero dizer é o seguinte:
Se você ficou no fundo há 10 anos, e agora que 15 anos, 20 anos, e aí no meio de fevereiro, o fundo cotiza em D30, lá no meio, final de fevereiro, lá por dia, um pouquinho antes do carnaval, você dá uma ordem de venda ao som das harpas. Anjos tocando harpa, tocando violino. Você vai cotizar nos próximos dias ao som das escopetas e dos tiros. Por mais que você tenha deixado seu dinheiro lá há 15 anos, D mais 30 é muito risco. Saiba onde você está se metendo. Por que eu estou falando isso? Porque os fundos mais badalados ganharam cotistas. Por que eles ganharam cotistas? Porque a cota caiu, muitos falaram, opa, agora é oportunidade. Vende tesouro direto, como você mesmo falou, que a estatística deve ter caído. Se desfaz um pouquinho ou um poucão da reserva de liquidez e compra. Tá certo? Faz todo sentido. Só que você nunca sabe, quando a faca está caindo, se ela já acabou de cair. E muita gente tentou pegar a faca caindo e se cortou. E o sangue está gotejando agora no chão, porque usou reserva de emergência que não poderia ter usado. Quem estiver nessa situação aí dá um pulinho, né? Ainda vai ter um monte de gente dando pulinho por aí. Então, a gente não consegue capturar ainda os resgates líquidos dos fundos mais badalados, porque ainda não deu D30. E tem outros que são D60. A gente vai começar a ver nos próximos dias. Tirando esse aspecto, os fundos mais badalados ganharam cotistas. Tá. Só para explicar para o pessoal a questão da cotização, então me corrija se estiver errado. Então, por exemplo, D30, se em 29 dias o fundo não aconteceu nada, mas no dia 30, daqui 30 dias, você pediu hoje, daqui 30 dias, no último dia, né, em um dia, a cota caiu 20%, é nesse dia que vai ser ali carimbado o seu dinheiro. Se você tivesse 100 mil reais, ele vai estar menos 20%, você vai receber 80 mil reais. Né? Então, o que depende, na verdade, é do último dia, né? Então, não importa o que acontece no caminho. Sim, mas pega exemplo de fundo que caiu 65% em 30 dias. Imagina, tem fundo que caiu fundo de ações que caiu 65% em 30 dias. Fundo com milhares e milhares de cotistas. O cara poderia ter ficado trocentos anos no fundo, aí em algum momento ele quer usar o dinheiro, porque ninguém é de ferro, né? A não ser que você seja o tio Patinhas que se divirta mergulhando e olhando lá quando você tem de saldo. Em algum momento você pode precisar disso. Aí você vende. 30 dias depois, tudo bem que a gente está pegando aqui um caso muito específico. O que a gente está vivendo aqui vai ser lembrado da mesma maneira que a gente lembra do crash de 1929, a gente vai perceber daqui a pouco que o que aconteceu em 2008 foi brincadeira de criança. Se a crise continuar, a gente vai perceber que o que aconteceu em 2008, quem viveu isso, foi brincadeira de criança. A crise que nós temos hoje é muito mais séria. Eu recebi uma carta, eu assino um serviço de research nos Estados Unidos, e o presidente escreveu o seguinte: olha, nós estamos navegando em mares nunca antes navegados. Mares, ele usou a expressão uncharted maps, ou seja, a gente está navegando por oceano que não tem mapa. É isso que ele quis dizer. Então, a gente não sabe onde isso vai dar. Tem fundo, é triste dizer, fundo de asset independente, fundo tem 15 anos. 15 anos. Sim. Desde o início, ele está perdendo do CDI. Imagina se eu sou dono de uma gestora, eu vou falar o quê para o meu cotista? Que depois de 15 anos, o fundo rendeu menos que o CDI. Ou se o cara tivesse posto dinheiro no CDI. Claro, isso não quer dizer que daqui para frente o CDI vai ganhar do fundo de ações. Não. Mas no período de 15 anos que convenhamos, não é um período curto, o cara tomou pau do CDI. É brincadeira. Calma. Por gestor não dá para reclamar muito não, porque do ótica do gestor ele já mordeu 2 de administração e as performances. Então, não dá para dizer que o cara está assim, tristonho. Ele está tristonho porque não vai ganhar dinheiro para frente. Mas o investidor que entrou lá atrás tomou um ferro descomunal. Sim. E os conceitos, aproveitar que é o seu lado acadêmico, né? Fazer aquelas perguntas. Isso acontece na prática também, que a gente estuda um pouco sobre aquele survivorship bias, né? Ou seja, aqueles fundos também que são ruins acabam realmente saindo da amostra e a amostra ela acaba sendo meio que poluída, ou seja, a gente não consegue fazer uma análise, de certa forma, o que foi a realidade de certa maneira, né? Ou seja, aquele fundo ruim, ele quebra e a amostra sempre parece que está um pouco melhor do que deveria ser. Como é que é isso, você que está mais próximo da indústria de fundos, porque a gente realmente acaba, às vezes, investindo, né? Aí acaba não entrando a gente usa pouco argumento para investir num fundo, principalmente, né? Olha, os últimos 12 meses, né? Os últimos 12 meses tá bom e vamos lá, né? Acho que
principal argumento para investir num fundo, acho que é sempre os últimos 12 meses. Né? Muito bem, eu fiz um estudo essa semana sobre isso, eu peguei todos os fundos distribuídos em plataforma de investimento, todos os fundos de ações distribuídos com plataforma de investimento, e eu só pus um filtro, tem que ter mais de 1.000 cotistas por conta e ordem, tem que ter mais de... Por que eu uso cotista por conta e ordem? Porque eu não quero pegar o fundo daquele bancão, porque se eu fizer só quem tem mais cotista, vai entrar Itaú, Bradesco e Caixa, Santander, é isso, mas eu não quero, eu quero pegar fundo distribuído por conta e ordem, que são os fundos que as pessoas hoje, esclarecidas, mais estão comprando. Muito bem. Eu fiz a análise desde o início de cada um deles. Ou seja, vamos supor que eu peguei todos os fundos com mais de 1.000 cotistas por conta e ordem, fundos de ações, distribuídos pelas plataformas. Deram 91 fundos de ações. Se a minha memória não me trair, eu acho que não está me traindo, quem puder, entra aí no meu LinkedIn e no Twitter, vai ver que tem esse estudo lá, são 91 fundos de ações. 60% deles renderam menos que o CDI desde o seu respectivo início. Então, vamos supor que os vencedores sejam 40%. Tá bom? Então, 40% de 90, se minha matemática estiver errada, é uns 36. Vamos supor que 36 fundos de ações distribuídos nas plataformas digitais bateram o CDI desde quando ele começou a bater a taxa de juros livre de risco. Ok. Só que, você fala, pô, 36% não é uma estatística tão ruim. Calma, agora vem o que você disse. Quantos fundos de ações morreram nesse meio tempo? Então, não é 36 fundos de 90 que são os vencedores. Que são os 36 são, 91 já são vencedores porque sobreviveram. Então, 36 não é 36 em cima de 91, é 36 em cima de todos os fundos de ações que já existiram nesse período de análise. Então, você vai ver que a sobrevivência é muito baixa. Vou repetir. Peguei todos os fundos de ações distribuídos, né, pelas plataformas digitais com mais de 1.000 cotistas por conta e ordem. Deram 91. Desses 91, 36 renderam mais que a taxa de juros livre de risco desde que cada um deles começou. Ou seja, para cada fundo eu vejo quando ele começou, eu vejo quanto deu o CDI e vejo se ele rendeu mais ou menos. 36 bateram o CDI desde seu respectivo início. 36 sobre 90, vamos supor que dê 40% isso daí. Aí você fala, pô, mas 40% da taxa de sobrevivência? Não. E os fundos que morreram no meio do caminho? Então, vamos supor que tenham morrido nesse meio do caminho 1.000 fundos. Então, eu não estou falando de 40 em cima de 90, eu estou falando de 40 em cima de 1.000. Então, você escolher um gestor de fundos que vai bater o benchmark, nem pus o benchmark de bolsa, pus o CDI, bater só o CDI, é muito difícil, mas tudo isso é previsto pela academia. Só que o pessoal tem a mania de desafiar, ele é só um professor, se fosse bom, não estaria dando aula, estaria lá fazendo gestão de fundo. Pega um livro do Jack Bogle, que é o John Bogle, que foi o fundador da Vanguard. Leia o livro, The Little Book of Common Sense Investments. Little Book of Common Sense Investments. Não está fazendo nada, está em casa. Pega esse livro, baixa no Kindle e leia. Você lê em 2 horas, 3 horas. The Little Book of Common Sense Investments. Ele vai mostrar, ele mostra lá no livro que, você sabe quantos fundos ativos bateram o SP500? O SP500 é o principal índice de bolsa americano. Então, o SP500, desde 1976 até a época que ele fez o livro, sabe quantos fundos ativos bateram o SP500? Menos de 10 nos Estados Unidos. Vou repetir. Por que a data de corte é 1976? Porque o Jack Bogle criou o Vanguard 500, o fundo Vanguard 500, em 1976. Ele começou os fundos passivos, os fundos indexados nos Estados Unidos em 1976. Menos de 10 fundos ativos bateram o SP500 no intervalo de 40 anos. Por quê? Por que isso? Porque a taxa de administração é alta, esses fundos vão ter que se arriscar mais, vai ter gestor que vai bater o benchmark no longo prazo? Vai, mas usando as palavras dele. É mais fácil você encontrar uma agulha no palheiro do que o gestor que vai bater o benchmark no longuíssimo prazo. Tem um gestor que eu não vou dizer o nome, o cara já quebrou 3 vezes
um gestor brasileiro aqui que já quebrou 3 vezes, eu não vou dizer o nome dele. Sim. Quebrar de ficar PL negativo. PL precisa ficar negativo. Mas uma vez eu fui num banco e tinha lá uma revista antiquíssima, uma revista de negócios, não vou dizer o nome dela. Adivinha quem estava na capa? Tava o cara lá na capa. Eu lembro o nome da capa. O nome da capa era o Warren Buffett do Bom Retiro. Era essa a capa, o Warren Buffett do Bom Retiro. No mesmo mês o cara quebrou. Porque não estou dizendo que os gestores não vão conseguir. Poucos vão conseguir. Pouquíssimos gestores vão conseguir bater um benchmark, gestor de fundativo, no longo prazo. Leia o livro de Jack Bogle. É simples. E isso tem a ver também com teoria de mercados eficientes. Eu sei que os mercados não são eficientes, mas tem uma série de teorias que embasam que é muito difícil um gestor bater o mercado de maneira consistente no longo prazo. Legal. Eu queria falar também um pouco voltar até perguntar um pouco do seu perfil aqui de alocação, né? Como é que você investe em ações, fundos, enfim, né? Depois de toda essa aula aí, e falar um pouco também desse movimento, né? Que a gente viu, não só em fundos, mas a gente viu também principalmente em ações, né? E acho que um aprendizado que fica um pouco dessa crise é justamente isso, né? A gente teve uma entrada de investidores, pessoa física individual muito grande nos últimos 6 meses, 12 meses, né? E acho que muita gente não sabia realmente o risco que estava correndo, né, nesse investimento, né? Eu acho que não tem um culpado, né? O culpado eu acho que é a educação financeira, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui, é um culpado um pouco todos os agentes envolvidos aí, mas será que o investidor brasileiro, né? Vamos isolar aqui na Madeira, mas depois de toda essa crise, né, vamos andar mais 5, 10, 20 anos para trás, todo mundo volta para a poupança, né? Ou eu devia ter meu dinheiro embaixo do colchão. Qual que você acha que é o grande aprendizado dessa crise realmente que a gente está passando agora? Porque é aquilo que você falou, nossos filhos, netos, bisnetos, a gente vai estudar muito isso na academia como um grande aprendizado, né? Assim, tem um lado ruim, né? A perda mesmo, mas é um aprendizado contínuo, né? Então, qual que você acha que é o recado que a gente leva, principalmente para nós, aqui, investidor pessoa física, né, nesse momento? Tá, o primeiro ponto é que eu nunca vi tanta gente se achar genial no Twitter, no LinkedIn. São gestores, são gênios, todo mundo é gênio, todo mundo ganha dinheiro. Cara, no bull market, todo mundo é gênio. No bull market, todo mundo é gênio. Agora, a grande lição, eu acho, para a pessoa física tenha liquidez, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente. Pô, mas a gente acredita no Brasil, a gente acredita que as coisas vão acabar dando certo. Então, quem tem liquidez, quem fez o colchão de liquidez e não entrou, não pôs todas as fichas logo que a Bolsa bateu 90 mil, 80 mil pontos, cara, é o momento de entrar. Você não vai conseguir pegar, você não vai conseguir dar um tiro e acertar o umbigo da moça. Você não vai conseguir. Então, a Bolsa hoje subiu 10, está com 70 mil pontos, tem liquidez, tem perfil de risco, tem que entrar. Tem que entrar. Então, o aprendizado é ter a liquidez. Você tem que ter liquidez para que você aproveite os momentos como esse. O Rei Dalio, eu não sei por que cargas d'água, acho que todo mundo acompanha o Rei Dalio, falou no início do ano que é cash is trash. Não sei se vocês acompanharam, que ele que ele falou isso. Eu não sei onde ele estava com a cabeça quando ele disse isso. Mas cash não é trash, você tem que ter caixa para aproveitar os momentos. Seja para comprar uma casa, fazer um bom negócio ou comprar ações. Você tem que ter liquidez e entrar no momento certo. Eu sou engenheiro, fiz engenharia de telecomunicações e eu lembro que em 2096, 97, o governo vendeu aqui a banda B. Banda B é a banda que seria usada para telefonia celular. E quem comprou a telefonia aqui em São Paulo foi uma empresa chamada BCP, que tinha como as costas quentes de um banco, eu não vou falar o nome, um banco com sede na Paulista, não vou dizer o nome, então o banco capitalizou e uma empresa americana puseram, compraram por 2 bilhões de dólares a licença, investiram mais 1 ou 2 bilhões de dólares, enfiaram 4 bilhões de dólares, não fizeram hedge lá em 96, quando veio a máxima desvalorização do real lá em 98 para 99, não sei se vocês lembram disso, a empresa quebrou. A BCP quebrou. Quem comprou? Carlos Vadi Elu Slim. Carlos Vadi Elu Slim. O homem mais rico do México.
Ele pagou 700 milhões de dólares num negócio que há 4, 5 anos antes, quem começou pôs 4, 5 bilhões de dólares. Então tem que estar no momento certo. Mas ele tinha a grana para pôr. Não precisou pegar empréstimo, aproveitou o momento. Então a lição é, você tem que ter liquidez. Você tem que ter muita liquidez para aproveitar um momento como o atual. O momento atual é um dos melhores momentos para entrar na Bolsa. Eu não consigo lembrar de outro momento melhor para você entrar na Bolsa. A Bolsa já beijou 120 mil pontos, já tangenciou lá, passou lá na casa dos 120 mil pontos, está em 70 mil pontos. Como você falou, um monte de empresa sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Tem um banco que eu não vou dizer o nome, bancão, a sede dele fica perto do Shopping Iguatemi JK, né, numa torre assim bem grande. Até bem poucos dias ele estava sendo negociado a menos do valor patrimonial. O banco é muito bem administrado, o banco é o maior ROE do Brasil dos bancões, estava sendo negociado até há bem pouco tempo com valor abaixo do patrimonial. Então o PVPA, né, preço sobre valor patrimonial da ação, estava menos que 1. Então, cara, estude, vai assina lá as newsletters, pode assinar, cara. Mas esses caras, eles são falíveis tanto quanto vocês. Às vezes eu acompanho alguns deles na internet, o cara parece que é torcedor, parece que ele é brother do gestor de fundos, que ele tá torcendo pro cara, você compreendeu? Um levanta a bola, o outro corta, ora um levanta, outro corta, o outro corta, o outro levanta. Assina, não quero tirar o barato deles, assina. Mas tem um espírito crítico que esse cara ele tem um viés comprador, esse que é o ponto, cara. Você percebe quando o cara tem um viés comprador, compra, e não é bem assim. Assina essas newsletters para você ter espírito crítico, eventualmente assine mais de uma para você ver as opiniões divergentes e rapidamente você vai ser capaz de separar o joio do trigo. Agora, você tem que aprender. Você tem que ser capaz de tomar suas próprias decisões. Sim. Veja o que está acontecendo com a empresa que não tem lucro, está no mercado competitivo, o preço da ação dela é 100, 120, 140 vezes o lucro por ação. Pô, cara, você tem que ser especialista para comprar um papel em que o preço é 140, 150 vezes o LPA. Não é que não dá para comprar, claro que dá. Você pega a Amazon, negocia a não sei quantas vezes o LPA. Mas você tem que ser especialista. Uma vez, eu estava conversando com um conhecido sobre carro. E tem carro, você vai comprar lá uma Mercedes 78, para quem é colecionador. Cara, você pode comprar uma Mercedes 85, 90 por 30 mil reais. Cara, se você não é do ramo, a chance de você tomar um ferro é violenta. Você comprou um carro desse, deu uma zebra, você não consegue trocar um módulo de injeção, você não consegue trocar um módulo de qualquer outra coisa, você vai ficar com o carro parado na sua garagem. É a mesma coisa com papéis exóticos. O que eu chamo de papel exótico? É aquele papel que, puxa vida, o lucro é pequenininho, o preço é, não sei, é uma centena de vezes o lucro por ação. Vê se você sabe o que você está fazendo. Quando você compra um papel com o índice preço-lucro menor, claro, de uma empresona, a chance dela dobrar, triplicar de valor é mais baixa. Pô, mas é geradora de caixa, ela está no mercado há muitos anos, tem uma posição líder de mercado absolutamente consolidada, esse papel não vai explodir. Pô, mas quando agora caiu, na hora de voltar, essa empresa não vai quebrar, essa empresa vai te dar, essa empresa vai te dar mais conforto. Sim. Bom, muito bom. A gente vai se empolgando aqui, Rafael. A hora vai passando, né? Antes de passar para o recado final, até uma frase, né? Eu, nas minhas palestras, eu costumo colocar uma tabela quando eu falo de ações, né? E uma tabela assim que as pessoas sempre me perguntam, Marco, quando que eu sei que se a bolsa está cara ou está barata, né? Aí eu respondo 100% subjetivamente, né? Não tem nenhum dado objetivo, né? E eu faço várias perguntas, né? Eu faço perguntas assim, o desemprego, como é que está o desemprego? Está alto, está baixo, né? E aí uma das perguntas que eu faço, que o investidor tem que fazer assim, né? Que você citou, né? Qual que é o número, a velocidade de surgimento de novos magos da bolsa, né? De novos, né? Gênios da bolsa, né? Tá começando a surgir gênio a todo dia, né? Pô, um cara que manja, nossa, o cara tá 1 ano no mercado, virou milionário, ganhou opções, né? Fez um termo lá, enfim, multiplicou o patrimônio 100 vezes, né? Quando começa a surgir muito, eu sempre pergunto assim, pô, não tem ninguém falando de bolsa, aí a bolsa tá barata. Quando começa a surgir, né, 1, 2, 5, 50 pessoas, não, tem um cara que tem 12 anos de idade, com todo respeito, né, mas
Fala assim, pô, não tem como, né? Precisa de cabelo branco, de bagagem, né? E aí eu faço essas perguntas, as pessoas começam a entender, né? O cabelo branco. Mas, Rafael, brigadão. Eu só queria, antes de terminar, você falasse um pouco do curso, né? Você também, você junto com todo o time do Com Dinheiro vai trazer muito conteúdo também de forma online. Queria que você falasse, parece que você está com curso aí, também não só os contatos do Rafael, é importante acompanhar também todo o conteúdo pelo Com Dinheiro, pelo Instagram do Com Dinheiro, para você se manter sempre atualizado. Tá? Então, fala um pouco disso, do que você vai mostrar para a gente aí. Bom, antes de mais nada, eu sou um professor. Eu sou um professor que gostava de programar e criou o Com Dinheiro, né? Como eu falei antes de dar aula na FEA, eu fiz poli, eu fiz engenharia. Depois que eu fui estudar finanças. E eu gosto de programar. Hoje eu programo até hoje. Eu programo horas, todos os dias, há pelo menos uns 15 anos, né? É raro um dia que eu não programe. Não, programo PHP, programo banco de dados e assim por diante. Então, eu quero dar aula e eu quero dar aula de graça, ao vivo, de finanças. Ou seja, eu quero dar aula de matemática financeira, eu quero dar aula de mercado financeiro, mas focado, ou seja, eu não quero te vender nada. Não quero te vender nada. Eu quero só dar aula pelo prazer que eu tenho de dar aula. A gente deve começar isso, salvo engano, quinta-feira agora, presta atenção no Com Dinheiro. E aula para quem quiser assistir, mas é aula mesmo, é como se eu estivesse lá na FEA, como se eu estivesse lá no INSPER, dando aula. É aula, não é assim o seguinte, para ver o resto assina aquele negócio, não precisa assinar nada. Só quiser assistir, vai dar aula pelo prazer que eu tenho de dar aula. Tem muita gente em casa, eu estou em casa aqui 100% do tempo. Ao contrário de muitos, eu acho que tem que ficar em casa. Se a empresa quebrar, que quebre. O mais importante é a vida. A vida é o bem mais valioso. Então, você tem que preservar a vida, tem que ficar em casa. Então, muita gente está em casa, o que eu posso fazer para ajudar os outros? Posso dar aula. Então, eu vou dar aula e vou começar esta semana. E o principal tema vai ser matemática financeira. Porque com a matemática financeira, no final das contas, você vai entender por que a taxa de juros, quando ela sobe, o PU do seu título público cai. Quando a taxa de juros cai, por que o PU sobe? Vamos fazer sistema de pagamento para poder entender como funciona uma NTNF, como funciona uma NTNB, como funciona um cronograma de amortização de uma debenture, de um CRI, de um CRA. Teoria, não é palestra, não é aula oba-oba, é aula. Quem quiser assistir, está convidado. Eu vou ter o maior prazer em dar aula, porque é isso que eu faço há 20 anos da minha vida. Muito bom. Então, para acompanhar essa aula, você vai ser 100% pelo Instagram do Com Dinheiro? Como é que vai ser para a gente acompanhar aqui? A gente está estudando aqui qual vai ser a melhor alternativa, se vai ser o Instagram ou se a gente vai fazer via Hangout. A gente está estudando a tecnologia ainda para ver qual que vai ser a melhor saída. Só que isso vai estar informado. Entrem no Instagram do Com Dinheiro, que vai estar toda a informação lá. E se tiver dúvida, pode mandar e-mail no contato@condinheiro.com.br. contato@condinheiro.com.br. Beleza, fechado. Bom, Rafael, muito bom, foi muito boa mesmo. Pessoal, aqui os comentários foram muito bons, né? De novo, muito obrigado. Acho que é importante levar toda essa educação, conteúdo. E a gente pode marcar esse bate-papo aí recorrentemente, né? Mas eu, com certeza, serei também um dos alunos para aprender. Acho que é o aprendizado contínuo. E também aquilo que você falou, né? Acho que é importante cada um contribuir de uma forma para a gente passar mais rápido desse todo o impacto do coronavírus. Mas o mais importante é de aproveitar esse momento também, acho que acelerar os estudos, né? O conhecimento, já que a gente está nesse processo aí de distanciamento social. Então, vamos também se aproximar de pessoas boas, conteúdos bons, e agradecer que a gente tem pessoas boas, bem intencionadas, utilizando a tecnologia para chegar na maior quantidade de pessoas possível. Tá bom? Obrigadão a todo o time do Com Dinheiro. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, e Marcos, você está fazendo um trabalho fantástico. Você está de parabéns. Obrigado. Tamo junto. Manda um abraço para todo mundo Com Dinheiro e a gente vai estar aqui mais vezes. Obrigadão a todo mundo. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Um abraço.